Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, veja só, hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês em relação à produção de mudas para plantio de melancia. Existem duas formas da gente estar fazendo o plantio da melancia, que é o plantio direto, quando a gente já faz o semeio direto nas covas, ou no suco, dependendo da forma que você vai cultivar, já diretamente na área que vai ser o cultivo. E tem também a produção de mudas, que a gente faz as mudas em um local protegido, né, um local da nossa escolha, e leva já a muda num porte adequado, dependendo de cada situação, para fazer o transplantio. As vantagens de cada um é o seguinte: no plantio direto, onde a gente já faz a semeadura diretamente na cova, lá na área, a gente poupa tempo e com isso a gente consegue agilizar e cobrir uma área grande rapidamente, né? A gente consegue já fazer ali um pequeno buraco na cova, já ali onde a gente tem feito a adubação de fundação já, a correção de solo com calagem e a adubação de fundação, que deve ser feita com substrato, de preferência esterco, bovino ou de ave, e também o calcário, de preferência o dolomítico, né? Dependendo da necessidade de solo. Se tiver uma análise de solo, ainda melhor, né? Porque a gente vai ter uma correção adequada de acordo com a situação real da área e a necessidade da planta. A gente deve informar a cultura para o laboratório ou fazer essa interpretação, né? Se você não tem esse tipo de conhecimento técnico, deve procurar a ajuda de um técnico agropecuária, o técnico agrícola, né? Como também é bem mais conhecido, um agrônomo, um engenheiro agrônomo, para fazer essa correção, né? Fazer digamos assim, a receita dessa correção. E a gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo, pessoal. Vou mostrar na área lá para vocês, a área que eu preparei, essa questão da adubação de fundação, preparo de cova. E aí a gente já faz a semeadura lá nessa área, depois de alguns dias irrigando, para que esse material tenha incorporado no solo. A gente vem e já faz a semeadura diretamente em cima. Mas isso aí tem algumas desvantagens. Quais são elas? Por exemplo, na minha área lá, eu não posso me dar esse luxo de fazer isso, porque eu tenho muita incidência de grilo. E inseticida para grilo, pessoal, é dar murro em ponta de faca. Não adianta, grilo é horrível. Já tentei de tudo. Para vocês terem ideia, até o Decis, que é um inseticida muito bom, você tem que passar praticamente todos os dias e mesmo assim não resolve. Você vai ter uma perca muito grande e um replantio muito grande. E replantio é trabalhoso. Replantio na área é muito trabalhoso. Então, essa é a principal desvantagem. Já a questão da preparação de mudas, a desvantagem dela seria o trabalho que dá. Você precisa preparar um composto, tá? Um composto bem feito, um composto com a terra, de preferência uma terra de mata, uma terra vegetal muito boa, corrigido com calcário também e com esterco, né? E pessoal, também a gente precisa lembrar que a gente vai ter que fazer enchimento de bolsa, né? Ou bandeja. Nesse caso, como é para melancia, teria que ser uma bandeja de um volume maior, tá? Não pode ser uma bandeja pequena. Daquelas bandejas que a gente produz muda de alface, esse tipo de coisa não serve. Tem que ser a bandeja daquela de 6 células, daquela grande, que tem um volume maior por célula. Ou no saquinho, né? Ou também você pode usar copo descartável. Se você tiver na sua região, aí próximo à sua casa, alguém que tem a bar, lanchonete, que tem muito descarte de copo descartável, você pode pedir para essa pessoa separar esses copos descartáveis já usados para você depois só fazer os furinhos, 1 a 2 furos por copo é o suficiente para poder fazer um enchimento e produzir a muda. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, por exemplo, é algumas mudas que eu tenho feito, tá? As mudas que eu estou fazendo aqui. Eu tenho aqui 560 mudas, tá? Aqui dentro dessas galés, cada uma tem 24 mudas. Aqui eu tenho em algumas bandejas, que são as bandejas de 8 células. Aqui eu tenho nesses pequenos vasos, como vocês podem ver. Esses vasos são muito bons, ele é um vaso flexível. Isso aqui você compra no Mercado Livre, Shopee, bem baratinho a centena desse tipo de vaso. E aqui são mais bolsas, pessoal. E ali, essas eu fiz agora de manhã, são mais vasos. Aqui, para vocês terem ideia, tem 66 vasos, tá? E aqui estão os outros 44 vasos que eu comprei uma centena desses vasos aí. Tem até alguns menores aqui, que foi de outra remessa, que era para produção de pimentas. Pessoal, olha só, para vocês terem ideia, aqui a gente tem períodos vegetativos diferentes. Nessas bandejas
ela tem aqui em torno de 2 dias de diferença desse aqui. Ali ainda está começando a germinar, como vocês podem ver, tem um germinado ali, outro aqui e outro lá no final. Mas olha aqui no saquinho como ela já está germinando bem, né? Não germinaram todas ainda, sempre tem algumas sementes que ficam um pouco mais superiores no substrato e acabam germinando mais facilmente. Mas enfim, aqui pessoal, eu vou conseguir ter uma janela em relação à questão do grilo e outros problemas que a gente tem, por exemplo, como aquela largata do cartucho, né? O que que acontece? A largata do cartucho e o grilo, quando ela tá nesse tamanho aqui, ó, suponhamos que eu tenho plantado ela lá na cova. Quando ela germina, quando ela tá nesse tamanho, deixa eu colocar o dedo aqui para vocês terem ideia, ó, 4 a 5 centímetros, antes dela abrir o primeiro par de folhas, o grilo vem aqui e corta. Então você perdeu, né, você perdeu todo o trabalho até então. Você perdeu aí em torno de 7, 8, 9 dias. Vai atrasar muito isso. Você vai replantar, aí vai ter uma roça desuniforme, porque ela ainda vai esperar germinar, ela ainda vai ter aquele trabalho todo de novo, ainda corre o mesmo risco de o grilo cortar, que foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu plantei lá. Por falta de estrutura, eu não estava preparado ainda para fazer as mudas, acabei plantando direto, mas aí eu tive covas que eu plantei e replantei 5 vezes, né? Plantei uma vez e replantei 5 vezes, o mesmo local. Então com isso foram lá em torno de um mês perdido, né? Só nessa questão de plantio, até esperar ver se segurava alguma planta naquele local. E aí pessoal, com isso a gente atrasa a lavoura, fica uma quantidade de pés das plantas lá na frente no desenvolvimento e outra quantidade lá atrás totalmente atrasada. Então vale salientar que a produção de muda, embora seja mais trabalhosa, ela me dá muito mais vantagem. Pelo seguinte, eu vou fazer aí, deve ser e é aconselhado fazer em torno de 10 a 15% a mais de mudas do que se precisa. Por quê? Primeiro que aqui eu vou colocar só uma semente por saquinho, e lá no solo eu tenho que colocar de 2 a 3 e depois postumamente fazer esse raleio. E fazer raleio, pessoal, é uma coisa horrível, porque às vezes você compra uma semente cara, como eu comprei aqui uma semente selecionada, uma semente no mercado bem consagrada, e a gente paga aí em torno de 200, 300, até 400 reais numa embalagem de mudas, e a gente planta ela lá no chão, lá na cova, e depois tem que plantar 3 e fazer o raleio, deixar só uma ou 2, dependendo da forma como você vai fazer o cultivo. E aí a gente está jogando dinheiro fora. O que que acontece? Aqui a gente tem essa vantagem de colocar só uma semente por saquinho. Quando a gente vê, chegar nesse ponto aqui, que todos os saquinhos tiverem saído e alguns não, a gente pode replantar. Ela não vai ter um atraso tão grande em relação à outra. Sem falar que depois que a gente replantar ela lá, fazendo essa quantidade excedente de mudas, né, a gente vai ter a vantagem de o seguinte: se por acaso algum dano ocorrer no transporte dessa muda até o local e a muda vier a perder, ou algum inseto cortar, o grilo vier depois e cortar, qualquer coisa que seja, a muda morrer durante o transplantio, a gente vai ter um excedente de muda que vai estar acompanhando o estágio vegetativo dela. O que significa? Eu vou ter mudas que vão estar no mesmo tamanho daquelas que eu já tinha plantado. Então, quando eu fizer esse replante, não vai dar tanta diferença assim, entendeu, pessoal? Então isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem. Porque, olha só aqui. Suponhamos que eu tenha plantado todas essas bandejas e eu deixo 3 bandejas dessa aqui, que são excedentes. Então, se eu tiver plantado, suponhamos que eu tenha plantado aquela muda lá, enquanto ela está no solo, digamos que com uma semana aconteça algum dano a ela. Ela morreu, ou seja lá o que quer que tenha acontecido. Essas outras que eu deixei aqui também vai estar crescendo nesse período de uma semana. Então quando eu pegar uma daquela ali e replantar no local dessa, ela não vai dar tanta diferença no roçado, entendeu? Então se depois eu tiver uma pega muito eficiente e eu não precisar dessas mudas, eu posso acabar replantando ela no local quaisquer que seja, e a gente planta ela numa área que seja mais apropriada, e a gente acaba tendo mais algumas melancia, mais alguns frutos, para simplesmente não perder essas que nascerem. Então a vantagem de se plantar, de se produzir essas mudas é realmente muito grande. Então assim, vale a pena sim, a gente tem um pouco mais de trabalho, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é uma lavoura pequena, eu vou plantar agora em torno de 500 a 600 pés. Não é uma lavoura muito grande, mas aí se você plantar 5, 10 mil pés, eu aconselho que você faça toda na bandeja.
aquela bandeja, essas bandejas aqui, pessoal, a facilidade para encher ela é muito fácil, é muito grande. Você pode preparar esse substrato, usar uma betoneira para fazer a mistura do substrato. Aí vai esterco bovino, um pouco de areia lavada, areia de construção, solo de mata, se você tiver solo de mata ou uma terra vegetal muito boa, calcário e NPK, tá? E uma quantidade boa de NPK aí. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, dizer a quantidade de acordo com o volume que você vai fazer. E aí a gente pode misturar tudo e depois enfileirar as bandejas do jeito que elas estão aqui, ó, as bandejas vazias, e vir por cima só espalhando, derramando o substrato por cima. Depois a gente pega um pedaço de madeira, só passa por cima assim, ó. A gente só passa ele por cima para vir nivelando e aí já fica pronto. Entendeu, pessoal? Olha só que vista maravilhosa aqui. Não tem como não se encantar, né? Então é isso, pessoal. De mudas compensa sim, mesmo que seja numa lavoura tal qual melancia ou melão, tá? Fica a dica para vocês fazerem, ter um bom cuidado com ela e levar para o solo quando ela tiver num tamanho bom, né? Não se precipitem em levar ela muito cedo, porque vocês podem perder o trabalho de vocês. Tem que deixar ela ficar com o talo já um pouco mais duro, e mesmo assim, no dia que faz o replantio, que faz o plantio dela, faz uma pulverização boa de fungicida e de inseticida combinado para evitar qualquer dano, beleza? Eu vou depois gravar uns vídeos para vocês. Desculpa aí o vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu vou gravar para vocês um vídeo fazendo o plantio dela e mostrando também o preparo de solo lá e a irrigação. Valeu, pessoal, um abraço. Ednaldo Santos Traquinagem para vocês.